Oi, que a paz de Cristo Jesus reine em cada coração. Hoje, dia 9 de maio de 2023, daremos continuidade à lição número 2 da série de estudos escatológicos, Acessando o seu destino. O tema da lição número 3 é um quadro detalhado de juízo divino. O texto base é o capítulo 7 do livro de Daniel e outros textos para reforçar o argumento divino. Nos dias de hoje, fala-se muito em juízo, até porque é o que estamos vendo diante dos nossos olhos. O juízo divino recaiu sobre o mundo. Algumas vezes, o próprio Deus provoca situações de guerra espiritual, geralmente quando quer intervir e provocar mudanças necessárias e significativas para o bem da humanidade. O juízo da parte de Deus é sempre benéfico e causa uma limpeza. Em Salmos 89, 14, parte A, diz que a justiça e o direito são as bases do trono de Deus. Deus é tão amoroso quanto é justo. Sua justiça prolonga sua verdade e fidelidade. Consiste em ele cumprir os seus compromissos dentro da aliança com o seu povo e em manifestar assim a sua fidelidade a essa aliança. Deus atesta sua justiça cumprindo suas promessas. A justiça divina é a única que pode harmonizar tudo. A justiça do homem é um trapo de imundícia, é toda pervertida. Mas a justiça de Deus é absolutamente perfeita. Se hoje dependesse da justiça do homem, esse tão sonhado avivamento não chegaria. Mas como é uma promessa de Deus e depende unicamente da justiça dele, esse impactante avivamento já está a caminho. Deus é perfeito em justiça e está indignado com a injustiça praticada na terra pelos governantes, ímpios, ambiciosos, hereges, mentirosos e idólatras. Ele já começou a exercer o seu juízo na terra e não deixará a sua obra inacabada. O Deus que começou a boa obra vai concluir. Ele sempre termina o que ele começa. O peso e a balança justa são do Senhor. A justiça é a base do trono de Deus. A ideia de Deus é destronar e desartilhar o governo de Baal na terra. E, inicialmente, ele decide revelar quem são os dois principais representantes de Baal na terra, a saber, as duas bestas, a do mar e a da terra. Deus quer destruir primeiro os dois principais cabeças dessa organização demoníaca, que é a religião de Baal, e logo em seguida derrubar o reinado deles, todinho, por terra. Como fez com o Egito no tempo do faraó, quando o faraó resistia a libertar o seu povo. Deus o obrigou na força do seu braço. A mesma coisa que Deus fez por meio das 10 pragas, ele faz hoje por meio das 7 taças, que já estão sendo derramadas uma a uma. Se um ímpio orar até criar calos nos joelhos, clamar até ficar rouco, de nada vai adiantar. A ira de Deus só vai acabar quando for derramado até o último restinho do líquido que contém na última taça, que é a 7ª taça. Assim sendo, nem a besta do mar, nem a da terra, nem o dragão poderão escapar do lago de fogo. O trio será reunido lá pelo próprio Deus. A trindade satânica, composta pela besta, o falso profeta e o dragão, estarão em íntima comunhão no lago, com o mesmo tormento, o mesmo sofrimento, a mesma angústia. É uma prisão mental que causa tanta angústia a ponto de gerar transtornos mentais, como tinha no rei Saul. Em Saul tinha um espírito de loucura que Deus enviou para atormentá-lo. Nos dias de hoje, chamariam o que Saul tinha de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Mas aquele demônio entrou pelas brechas de rebeldia, desobediência a Deus, orgulho e inveja. Ou seja, a atitude de Saul convidou aquele demônio para a sua própria vida. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Quando se abre brechas, portais são abertos no reino espiritual.
E o tipo de brecha e legalidade das duas bestas foi afrontar a Deus abertamente, se rebelar contra Deus e sua autoridade, escarnecer da sua santidade, tentar manchar a imagem de Deus e blasfemar contra o seu Espírito Santo. Durante anos, Deus ouviu tudo e se calou. Ele é longânimo, paciente, dá oportunidades, mostra a verdade. Mas quando alguém cospe na face de Deus, ele responde. Ele não aceita afrontas e desafios abertos, permanecendo calado. Não. Geralmente Deus responde à altura. Ele tem ação, é um Deus de atitude. Então Deus é longânimo, Deus é paciente. Mas chegou um dia que as 7 taças se encheram de ira. Demorou muito, mas um dia encheu. Então, Deus é muito paciente e longânimo, mas a paciência tem um limite. É possível esgotar essa paciência. É no momento que Deus fica irado e decide agir. E a ira é santa, a ira é para nos corrigir, a ira de Deus é para o nosso bem. Ele é tão santo que até irado, ele permanece santo e perfeito. Quando chega um ponto que Deus decide agir, ninguém segura. Ele está determinado como um juiz que já bateu o martelo em relação a algumas pessoas. Seus inimigos estão esmagados por ele mesmo, como as uvas no lagar. Ele vai destruir os ímpios. Os joios serão aniquilados por Deus. Serão reduzidos a nada. Os pecadores impenitentes sentirão o sabor de tudo o que fazem de perversidade contra os justos da terra. Essa intervenção de Deus é para proteger os seus, preservando-os vivos e recomeçar a história por meio deles. É necessário esse juízo, caso contrário, a espécie humana toda teria que ser exterminada. E Deus não quer o extermínio total. Ele vai destruir o joio e preservar o trigo. Ele faz a diferença e separa os dois grupos. E o joio será queimado nas labaredas de fogo. A quem aceitar a purificação será purificado. Quem não aceitar, vai de mal a pior. E para alguns já não tem mais jeito. É tarde demais para se arrepender. Deus considera muitos conhecimentos de cada indivíduo, ou seja, quem peca de maneira proposital, quem sabe a verdade e despreza, quem peca sabendo, quem conhece a verdade zomba dela. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele sabe quem erra só por ignorância e não é injusto com ninguém. Então é diferente o peso do juízo divino para quem não conhece, não tem conhecimento, e para quem conhece, teve várias oportunidades de conhecer, que tem todo o conhecimento teórico e insiste no erro. Quem sabe, quem já recebeu provas e insiste no erro. Então aí o peso é maior, porque Deus é muito, muito justo mesmo. Então Deus ele não condena o inocente. Ele não condena aquele que é inocente. E ele só culpa aquele que de fato é culpado e que não se arrepende. Porque oportunidades de arrependimento Deus dá inúmeras mesmo. As pessoas têm muitas oportunidades para enxergar, mas muita gente não quer. Nos dias de hoje, semelhante aos dias de Noé, as pessoas realmente não queriam, as pessoas zombavam, as pessoas criticavam, e Noé firme no projeto de construir a arca. Noé entendendo, Noé era um pregoeiro da justiça, mas as pessoas, como nos dias de Noé, e hoje em dia não está tão diferente. Com tudo isso acontecendo, tem gente pensando em curtição, carnalidade, mundanismo, drogas, enfim, muita coisa errada. E as coisas acontecendo todos os dias, chega nos noticiários, os acontecimentos do mundo, que você percebe o juízo divino, as mudanças na terra, Deus revelando, Deus se mostrando, Deus mandando mensagens pelos seus profetas, várias advertências, e muita gente zombando, rindo, ou mesmo dormindo, uns não se importam. Muito semelhante mesmo com os dias de Noé. As pessoas, alguns agindo como se nada estivesse acontecendo, e outros enxergando uma certa realidade. Tem alguns que estão mais despertos para a glória de Deus. Vamos entender melhor as razões, as causas e as consequências desse juízo divino? Vamos lá.
Neste estudo, apresentaremos uma importantíssima visão que Deus enviou ao profeta Daniel, que nos fará entender grandes profecias relatadas no livro do Apocalipse. O entendimento desta visão nos trará respostas a uma questão que tem chamado a atenção de muitas pessoas. Por que tantas religiões se Deus é um só? Por que tantas religiões no mundo se Deus é um só? O presente estudo nos mostrará que Deus de fato é um só. Só existe um Deus vivo e verdadeiro. E, com muita atenção, é possível identificar quem é o verdadeiro Deus por meio dessa visão do profeta Daniel. Então, vamos destacar os principais fatos. Vamos começar o nosso estudo explicando os principais pontos da nossa reflexão e, em seguida, será a conclusão do argumento. Qual será o motivo dessa verdadeira confusão religiosa que temos visto em nosso dia a dia? Para entender melhor, vamos ler agora comigo Jeremias 51, de 1 a 7. Vou ler aqui na minha Bíblia de Estudo da Mulher Sábia, que é a tradução Almeida Revista e Corrigida. Então, vamos ler juntos? Vamos lá. Jeremias 51, do verso 1 até o 7. A Bíblia diz assim: Juízos de Deus contra a Babilônia. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Presta atenção. Aqueles que habitam no meio dos que se levantam contra o próprio Deus. E enviarei peneiradores contra a Babilônia, que a peneirarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco e contra o que se exalta na sua couraça. Não perdoei os seus jovens, destruí a todo o seu exército. E os mortos cairão na terra dos caldeus, atravessados nas suas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia, livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Este é o tempo da vingança do Senhor. Deus manda fugir, sai de Babilônia, sai desse sistema, não se envolva. O versículo 7 diz: Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram. Só até aqui, só esses versículos. A palavra de Deus fala por si só. Fica bem claro a mensagem do Senhor aqui. Este aqui é um relato mais resumido de Apocalipse capítulos 17 e 18, que ocorre no período das 7 taças, no período do derramamento das 7 taças. Daniel viu em sonhos, no capítulo 7 do seu livro, 4 animais diferentes, uns dos outros. Isso indica que 4 impérios haveriam de dominar o mundo. A mesma sequência é mostrada no capítulo 2 do mesmo livro, que a visão foi em forma de uma grande estátua. Os capítulos 2 e 7 têm praticamente os mesmos significados, mas no capítulo 7 aparecem mais detalhes que não aparecem no capítulo 2. A comprovação histórica desses acontecimentos impressionam pela precisão da veracidade profética, pois tudo aconteceu nos mínimos detalhes, restando acontecer somente os fatos que são descritos para a geração escatológica, os últimos dias. Impressionante, pois foram previstos há centenas e milhares de anos. Em Daniel 7:7, fala-nos de um animal terrível, espantoso, com dentes de ferro e 10 chifres. É o mesmo ferro da parte dos pés da estátua em Daniel 2. E os 10 dedos representam os 10 reis, ou os 10 chifres. Este animal causou especial espanto em Daniel. Por isso o chamou de terrível e espantoso. Muito violento.
Com seus dentes de ferro, despedaçava e devorava suas vítimas. Preste atenção nas características de sociopatia. Aqui é possível identificar os segredos do coração do Deus que domina esse império, representado pelo quarto monstro e pela parte de ferro dos pés da estátua. Ele é um Deus com D minúsculo. 1. Ele é tirano, déspota, perverso. 2. Ele é manipulador e enganador. 3. Ele é destruidor, controlador. A expressão o abominável da desolação compõe este reino, e estas são as principais características do deus falso Baal, que era o deus de Acabe e Jezabel. O casal, de tanto servir a Baal com tanta devoção e amor a Baal, as características ficaram semelhantes, e isso acontece com qualquer ser humano. A pessoa vai se tornar parecido com o Deus a quem serve. Quem é convertido ao Deus vivo e verdadeiro vai buscar através de Jesus Cristo, o caráter vai sendo moldado dentro da palavra de Deus. E a pessoa vai melhorando no seu comportamento. Mas a conversão a Baal, a mente vai ficando cada vez mais pervertida, corrompida, cega, dominada pelas ideias do próprio Baal. Então, assim foi o que aconteceu com Jezabel e Acabe, o casal que servia a Baal. Este reino teria também muita concentração de poder. Por isso, os 10 chifres, agindo nos bastidores com muita crueldade, a perversidade ao ponto central é a sua essência. O reinado de Baal. A perversidade ao ponto central é a sua essência. Na visão deste animal, Daniel faz menção especial aos 10 chifres, 10 dedos dos pés da estátua, que na história representa as 10 nações. O 10 aqui é um número simbólico, que representa muito poder terreno, poder e influência no mundo. Em sua visão, no capítulo 7, dos versos 8 a 11, mais um chifre surgiu entre aqueles 10, arrancando com isso 3 para dar lugar a este, que começou pequeno, mas se engrandeceu muito, com um aspecto bastante assustador, pois tinha olhos e boca de homem e falava com arrogância, proferindo blasfêmias. Aqui é a mesma besta que emerge do mal, o anticristo escatológico. Nesta parte, Daniel via o aspecto dele. É como se ele estivesse vendo a própria alma daquele representante, daquele representado pelo pequeno chifre. Daniel viu o anticristo escatológico proferindo as mesmas blasfêmias do capítulo 13 do livro do Apocalipse. Essas blasfêmias é destruindo o caráter de Deus, falando mal do Criador e proferindo heresias e blasfêmias, uma após outra, também contra os santos, contra os verdadeiros cristãos. Ele levou a vida perseguindo os verdadeiros crentes para matar a fé que eles têm no Deus vivo e verdadeiro. E quando alguém discordava, ele perseguia. E se percebia alguma fraqueza, ele pisava com os pés aquilo que sobrava. Sociopata mesmo. Ou seja, ele não parava de perseguir até não perceber que eles estavam prostrados, sem escape. Pois na visão demoníaca dele, todo aquele que tentasse atravessar o seu caminho deveria ser destruído. E os verdadeiros crentes, habitantes da parte de barro dos pés da estátua, não se submeteram, não aceitaram o 666, rejeitaram sua ideologia e ainda teve gente que o confrontou em público. Um líder tirano obriga o seu ouvinte a concordar consigo, e quem não o faz, ele tenta destruir. Para um manipulador, ou ele manipula ou ele destrói. Assim é Baal, e assim se tornam os seus representantes. É a essência de Baal, que assim não tem como um indivíduo servir a Baal por muitos anos e não mudar nada, para pior. A mentalidade é corrompida mesmo, e a pessoa se torna um sociopata ou até um psicopata. Em Daniel 7, 23, lemos: Então ele, o anjo, disse: O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. As diferenças são marcantes, tem características únicas. É uma seita das mais perigosas do mundo. Só para que você tenha uma ideia,
Satanismo e calvinismo representam a mesma coisa aos olhos de Deus. O calvinismo é um tipo de satanismo disfarçado. No satanismo, eles assumem abertamente que adoram Satanás. No calvinismo, é uma adoração camuflada, escondida, disfarçada. Mas Deus enxerga um calvinista como um satanista. É o ferro, metal, lembra cadeias, prisões, violência. É um forte aspecto religioso, dominador e que conseguiu conquistar um grande espaço territorial. O texto revela uma lista de intenções e realizações que este chifre, poder, a besta, fez, revelando assim a estratégia satânica em se estabelecer como poder, em oposição a Deus. Vamos dividir em pontos. Eu peço desculpa, esse barulho é o cachorrinho do vizinho latindo, mas vamos continuar o nosso estudo assim mesmo. Então, vamos dividir em alguns pontos que eu retirei as informações de Daniel 7 e de outros capítulos do livro do profeta Daniel, tá certo? Primeiro ponto, só para você entender aqui as características. Primeiro ponto, devorará toda a terra, ou seja, um objeto global. Segundo ponto, fará a terra em pedaços, pisar a terra aos pés, fará guerra aos santos. Veja que fica claro a tirania desse povo e a guerra aos santos. Em especial, está falando dos remanescentes mártires escatológicos, que aparecem em Apocalipse 11. Em outros textos também, e estão liderando na parte de barro dos pés da estátua, conhecida também como Belo e Santo Monte do Senhor. Terceiro ponto. Magoará os santos do Altíssimo. Nesse aspecto, Deus tomou a afronta para si mesmo e respondeu à altura. É porque quando Deus diz, ninguém poderá feri-lo ou feri-la, ou causar-lhe qualquer tipo de dano, Deus tomará vingança. Portanto, essa é uma das 12 promessas representadas por 12 estrelas que estão na cabeça de uma mulher, em Apocalipse capítulo 12. Essa é a mulher que tem uma atuação contrária de Eva. Enquanto Eva acreditou na mentira do diabo, que tentou denegrir a imagem de Deus, essa segunda mulher desmascara o diabo, pisa, humilha, enfim, põe ele no seu devido lugar. Lugar de derrota, desonra e humilhação. Agora pense em ter a cabeça esmagada por uma mulher. Porque geralmente uma mulher usa um saltinho de 3 ou 4 centímetros, não é verdade? E mesmo usando um chinelo de dedo, uma rasteirinha. Ser assim, humilhado, ser derrotado, destruído, desmascarado por uma mulher. Então, essa segunda mulher, que é a mulher de Apocalipse 12, tem uma atuação totalmente contrária de Eva, né? Que acreditou, desobedeceu a Deus e ainda induziu seu marido a desobedecer. Então, essa segunda mulher, que é a remanescente fiel escatológica da parte de barro dos pés da estátua, ela desmascara o inimigo mesmo e pisa na cabeça dele em público, para a glória de Deus. Quarto ponto. Proferirá palavras contra o Altíssimo. O Altíssimo é o próprio Deus. Conforme estudamos anteriormente, falamos que cada um deve ter cuidado com as suas palavras. Porque se Deus tomar a afronta para si e ele vai responder à altura, e foi o que aconteceu, qualquer um que fala contra a menina dos olhos é o mesmo que falar contra Deus, pois Deus sente-se ofendido diante de tamanho zelo. Assim sendo, ele mesmo se vinga, conforme ele falou em uma das 12 promessas. Quinto ponto. Cuidará em mudar os tempos e a lei, ou seja, pisar na verdade, mudando os conceitos. Essa expressão foi retirada de Daniel 7 ou foi no 8? Cuidará em mudar os tempos e a lei, ou seja, pisar na verdade, mudando os conceitos. Vejamos, você já ouviu falar na tulipa? Acho que é tulipe com P mudo, é o nome de uma flor. Cada letra representa uma heresia, e o propósito do diabo é aplicar a lavagem cerebral por meio da heresia da tulipa. É a essência do calvinismo. Quem acredita e defende a toda ela está aceitando Baal como seu Deus, pois a tulipa é a ideologia de Baal. Não vamos aqui entrar em detalhes explicando o significado de cada letra, mas é importante você pesquisar direitinho, tá bom? Ore a Deus, pesquise direitinho. O T é uma heresia, o U representa outra heresia pior, o L outra pior. É tentando, assim,
modificar a essência do cristianismo, inverter tudo. Então, a tulipa é a heresia de Baal. 6º ponto. Engrandecerá até o príncipe do exército. Na teologia deles, eles anulam os reais motivos do sacrifício de Jesus. Alguns deles não falam abertamente isso, mas é a essência do calvinismo, tal como ele é, ou seja, eles atentam contra o cristianismo. Então, na Bíblia está assim: engrandecerá até o príncipe do exército. O 6º ponto. Agora vamos analisar o 7º ponto. Jogará a verdade por terra. Jogar a verdade por terra é inverter completamente a Bíblia. Eles invertem os principais pontos do cristianismo. Eles deixaram de ser cristãos e se tornaram satanistas. Pois é exatamente assim que Deus enxerga. Quando Deus diz que ele tem contas a tratar, Deus já afirmou isso, ele tem contas a tratar. Enquanto a pessoa não prestar contas de tudo, Deus vai julgar e vai querer conta de cada alma que eles desviaram e desviam do caminho da verdade. Pois a mesma pessoa que Deus afirmou que tem contas a tratar é B2. B2 representa a besta que emerge da terra. É essa mesma figura. Por meio de palestras, cursos, livros, no contexto, está cheio de heresias escravizando o povo que tanto precisa conhecer a verdade do Evangelho. Portanto, olha, tem muita gente que dá palestras, cursos, escreve livros, e com muitos ensinamentos bons, com conselhos práticos, com muita coisa boa, mas quando mistura heresia, é perigoso demais. E alguns misturam muitas heresias ou poucas heresias, mas poucas também é perigoso. Então, Deus reprova completamente. Então, não adianta a pessoa faz tantas boas obras, tantas palestras bonitas, tantos eventos e tanta situação, mas se tiver heresias no contexto, é perigoso demais, porque causa lavagem cerebral. Heresia, idolatria, é perigoso demais. Então, por conta disso, é muito importante, não é? Antes de publicar livros, de aceitar propostas, orar, jejuar, pedir confirmação ao Senhor. Antes de espalhar, porque uma vez espalhando as heresias, contamina o mundo com heresia. E chega um dia que Deus cobra, é tanto que ele mesmo afirmou. Deus tem contas a tratar. Ele afirmou exatamente dessa forma e hoje ele está tratando, mesmo com muita seriedade, isso tudo. 8º ponto. Causará estupendas destruições. Destruirá os poderosos e o povo santo. Aqui é a perseguição cerrada aos verdadeiros cristãos. Como tudo acontece no campo das ideias, a perseguição é mental, é uma guerra de ideologias, perseguição religiosa. Portanto, a batalha do Armagedon é uma guerra de ideologias, mas os acontecimentos refletem no mundo natural, porque tem a intervenção divina e você percebe mudanças no mundo natural, mas a batalha não é como antigamente, de espada, né, corta o pescoço de um, mata o outro, não, é de ideologias, é tudo no campo das ideias. Então, Satanás entrou na mente do ser humano e inverteu tudo, invertendo os valores, inverteu tudo e aí fez a lavagem cerebral. E por meio do intelecto, da sabedoria humana, viu, da lógica do homem. A Bíblia diz que a sabedoria humana é terrena, animal e diabólica. Quando é que a sabedoria humana deve ser interpretada como terrena, animal e diabólica? É quando ela é pura, sem Deus, sem discernimento espiritual, sem discernimento de espírito, sem unção. É só a lógica do homem, a sabedoria só da terra, ou seja, terrena, animal e diabólica. Chama de animal e diabólica. Uma sabedoria humana isolada de Deus, ela torna-se diabólica. Então, uma pessoa consegue enganar multidões, engana até a si mesmo. Que Satanás cega o indivíduo a ponto dele enganar a si mesmo. A pessoa fica pensando que é boa e não é boa. Pensando que está fazendo o que é certo e não é. De tão confuso que fica. Aí Satanás prende a mente. Olha o perigo da heresia. Olha o que Baal está fazendo em tantos nesse mundo. Que fez e está fazendo até hoje. Porque a crença distorcida, né, de Baal é apresentado como uma igreja evangélica séria. Inclusive que muitos deles consideram a mais séria. Eles acham que eles são certos, todos os outros estão errados. É absurdo demais, porque o diabo cega mesmo. 9º ponto. Desculpe, gente, o barulho do cachorrinho ali do lado, é o cachorrinho do vizinho. Mas vamos continuar estudando assim mesmo, tá? 9º ponto.
Destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. As pessoas que estão mais desligadas, desatentas, muito desavisadas, como se fosse dormindo. Então, eles destroem esse povo. Pessoas que quase não lê a Bíblia, não ora. Tem muita gente que não lê Bíblia. Tem muita gente que não estuda a palavra de Deus, não lê raramente, não se importa, não é verdade? Não ora, não busca o espiritual, não busca as coisas de Deus. Então, as pessoas estão mais desatentas. E o 9º ponto diz: destruirá a muitos que vivem despreocupadamente, ou seja, tranquilamente, vivendo a sua vida. Essas pessoas serão destruídas. Por isso é importante vigiar, gente. A Bíblia fala vigiar e orar. Nós temos que estar vigilantes para não cair no engodo, no engano do diabo. 10º ponto. Fará prosperar o engano. Eles demonstram muita sede e fome para espalhar mais rápido as heresias. Muitos deles comemoram abertamente quantidade de seguidores, curtidas, compartilhamentos, enfim. Mostra sede por abrir muitas filiais, chamadas por alguns por congregações. A nomenclatura é de igreja evangélica, porque é assim que eles se apresentam. Mas Deus os vê como os centros representativos de Baal. Cada nova igreja que eles abrem é cada centro representativo de Baal. Pense o perigo. É por isso a sede e a fome de abrir muitas e muitas e muitas. É o próprio Satanás que coloca na mente deles para ganhar terra, para ganhar terreno com a seita satânica deles. Eles fazem prosperar o engano, pois Baal coloca na mente deles sede e fome de poder. A vontade de crescer de forma numérica é quase desesperadora. De forma numérica, porque espiritual mesmo, não tem como não, é impossível. Não existe unção de Deus na religião de Baal, não. É tudo intelecto, sabedoria humana, lógica do homem. E muita coisa que parece boa misturada, porque Satanás é assim, ele engana, ele apresenta-se, né, como um anjo de luz, e muita gente faz muita coisa boa e acha que por isso está certo, mas não é por aí. Sabemos que a salvação não é pelas obras, e que um cristão salvo, ele deve sim fazer obras, mas ele não vai ser salvo por meio das obras. Você tem se preocupado com a sua salvação? Uma pergunta para você. Você tem se preocupado com a sua salvação? Você tem buscado o conhecimento da palavra de Deus? Ou você tem vivido despreocupadamente, como muitos, não dando ouvidos às advertências de Deus, aos chamados ao arrependimento? O tempo para que se volte para Deus, que Ele está dando esse tempo. Se for esta a sua situação, antes de tomar sua decisão final, se você quer ou não continuar vivendo assim, comece agora a se preocupar com a sua salvação, após refletir profundamente na conclusão desse estudo. Tá? Terminamos aqui, agora vamos à conclusão. Relembrar aqui os principais pontos e explicar direitinho, fechar o argumento. E que você possa, em nome de Jesus, refletir profundamente, orar a Deus, jejuar. Porque é, assim, muito importante, é muito sério. Eu vou dar um exemplo aqui, para entender a história da escatologia. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você quer ler um livro de 25 capítulos, tá bom? E aí, você com pressa, você salta 5 ou 6 capítulos e vai diretamente para a última página, para conhecer o desfecho. Você vai entender? Não, você não vai entender. Você deve seguir a sequência, cada capítulo. Quando chegar no final, você vai entender. Porque a sequência dessa história, a história que eu estou contando é uma história bíblica, tem base bíblica. O propósito final é o avivamento do mundo, né? Que começa em Irecê, depois a Bahia, depois o Brasil e o mundo. Deus tem aliança com o Brasil, Deus vai avivar o Brasil. E esse reboliço santo deve começar na cidade de Irecê, conhecida como a cidade do feijão. E toda essa história, você só vai entender o desfecho, que o desfecho trata-se de Apocalipse capítulos 21 e 22, que é a melhor parte da história. As promessas bíblicas de restauração e avivamento. O avivamento está na Bíblia, a restauração está na Bíblia, mas é só no desfecho. Se você pular 2 ou 3 capítulos, você vai sentir dificuldade de compreender o desfecho. Por isso a importância de seguir. Nós estamos hoje no número 3, a terceira parte do estudo. E eu pretendo continuar contando a história até quando chegar o avivamento e depois do avivamento. Porque Deus quer impactar o mundo por meio desse avivamento. Então a história é uma espécie de cenário profético.
Entende a importância de seguir direitinho? Então, se você não ouviu a parte 1 e a parte 2, eu te aconselho a voltar lá e ouvir. Parte 1, parte 2 e hoje é a parte 3. E continuar acompanhando a história. E aí você compreenderá tudo, absolutamente tudo. E aí fica mais fácil você fazer a sua escolha. Se por acaso você está em dúvida entre Deus ou Baal, se você gostaria de conhecer o Deus vivo e verdadeiro, o verdadeiro caráter, a essência de Deus, você pode sim conhecer por meio da história bíblica, porque a Bíblia é a palavra de Deus infalível, verdadeira, não tem erro, é uma espada de dois gumes, nos ensina, corrige, aconselha, ampara, enfim. A Bíblia é um livro completo e tem respostas para tudo. Amém? Agora vamos à parte final, conclusão. Preste atenção. Coloquei assim a parte final como um subtema. Características, ação, essência e destino das duas bestas. O pequeno chifre de Daniel 7 é a besta do mar, de Apocalipse 13. É o mesmo filho da perdição e iníquo. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10 diz: a esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eles rejeitaram a verdade e abraçaram a mentira. Eles falaram não para Deus e sim para Baal. O Deus vivo e justo os entrega nas mãos de Baal, respeitando a escolha deles. E durante os meses de maio e junho de 2023, as 7 taças são derramadas no seu império, cumprindo-se tudo o que diz em Apocalipse capítulos 17 e 18. Não tem como uma pessoa saber que em maio e junho de 2023 é um período que Deus derrama essas 7 taças, se não for por meio de revelação divina. É algo que só Deus sabe, isso é um mistério de Deus, é um segredo do coração de Deus. E eu já afirmei isso aqui 2 ou 3 vezes em estudos anteriores. Deus falou com todas as letras. Maio e junho de 2023 é um período que Deus derrama o conteúdo das 7 taças da ira na terra. E já está derramando, já está acontecendo muita coisa. Você deve prestar muita atenção e comparar os acontecimentos do mundo com os relatos bíblicos. Orar e ler a palavra que Deus vai abrir os teus olhos. Amém? Vamos continuar aqui. Ela é a Babilônia escatológica, Apocalipse 17, 18. A igreja corrompida, representada pelo calvinismo. E Deus vai desarticular, conforme ele falou que faria. Ele também havia dito anteriormente que humilharia os representantes de Baal, tanto quanto o próprio Baal, e é o que está acontecendo aqui. É por isso que Deus revela toda a verdade, para abrir os olhos do povo, mostrar que ele é um Deus de verdade, justiça e luz. E ensinar que de Deus não se zomba. O que eles plantaram estão colhendo e vão continuar colhendo. Porque eles não irão se arrepender. A maioria não se arrepende. Portanto, é importante que o mundo conheça a verdadeira identidade das duas bestas, antes do início do avivamento. Chamaremos de B1 a besta que emerge do mar e B2 a besta que emerge da terra. Esses são os dois principais representantes de Baal no Brasil. As duas bestas são brasileiras. B1, que é a besta do mar, seu nome inicia com a letra V. O nome da pessoa inicia com a letra V. B2, que é a besta da terra. É o faraó em pessoa, no que diz respeito à soberba, ao orgulho, à ambição. Sem contar que o próprio Baal colocou em uma posição bem alta. Ele já chegou a escrever aproximadamente 160 ou 170 livros, cheio de heresias, mas já muito. Então, foi uma posição assim, bem alta, uma influência muito grande mesmo. Mas, quando ele dá o autógrafo, ele não escreve, né? A assinatura verdadeira, que seria besta da terra. A primeira letra do seu nome é a letra H. Ele não assina os autógrafos assim, como besta, que é emerge da terra, pois se assim o fizesse, o mundo todo saberia. E ele usa uma máscara colada no seu rosto. É uma capa que engana com a capacitação do próprio dragão, que é o Satanás. Deus trata amigo como amigo e inimigo como inimigo.
As duas bestas são inimigos do reino de Deus. Os dois juntos irão inaugurar o lago de fogo. E no período da ira sem mistura, que é esse período que nós estamos vivendo agora, significa que Deus retirou a sua graça, a sua misericórdia. É ira pura mesmo. Foi ele quem disse basta, recentemente, ele disse basta. E ele mesmo decidiu tomar vingança. Eu já falei em outros estudos, Deus não é um Deus que se vinga por qualquer coisinha, que não. Ele é realmente muito longano, mas quando ele repreende, quando ele fala, quando ele manda as advertências, e principalmente se é provocado o zelo dele, alguém tenta prejudicar os seus escolhidos, os seus ungidos, a menina dos seus olhos, geralmente ele toma vingança. Porque o que Deus quer é ajudar, é abençoar, é abrir os olhos. Então, como o próprio Deus, que é criador dos céus e da terra, dono de tudo, todo-poderoso, que nós temos inúmeras provas na Bíblia do quanto bom e perfeito que ele é, querendo ajudar, tentando ajudar, e os joios se reunindo na terra para tentar destruir o trigo, para falar mal de Deus, para criticar Deus, para impedir o resgate de valores bíblicos e cristãos, o retorno à Bíblia Sagrada, a prática do jejum, a santificação, porque é para isso tudo que Deus está chamando. Então, assim, é um motivo absurdo demais, entende? Por isso que Deus decidiu tomar vingança. E as taças de ira cheias até o topo, aí tem que derramar 7, cada gotícula das 7 taças. Se Moisés, no tempo de Moisés, orasse e pedisse a Deus para não derramar as 7 pragas e poupar o faraó da última praga, que foi a morte do primogênito, né? A última praga foi a morte do primogênito, não é isso? E se Moisés pedisse, Deus ia falar não para Moisés, porque a decisão é de Deus. Moisés era amigo íntimo de Deus, a pupila dos seus olhos, mas não podia decidir por Deus. O martelo não estava na mão do Moisés, assim como o martelo não está na mão dos remanescentes, está na mão de Deus. Deus é o juiz. Então, se pedir a Deus para ele não derramar as 7, derramar só uma, duas, outra, ele não vai adiantar nada. Porque ele já está decidido, determinado, isso está escrito na Bíblia. Sabe, será mesmo as 7 taças todas, assim como as 10 pragas era necessário. Então, Deus naquele período das 10 pragas, ele humilhou muito os deuses falsos. Cada praga representava a humilhação de um deus falso. E os representantes também. O faraó foi tão humilhado. Da mesma forma como esses estão sendo hoje e serão ainda. Porque eles não se arrependem, perderam completamente a capacidade de arrependimento. A Bíblia fala que eles mordem a língua de dor, mas não se arrependem, que eles blasfemam. Então, eles irão continuar blasfemando e inaugurar o lago de fogo, que é muito triste, infelizmente. Porque, baseado no que está escrito na Bíblia, o lago de fogo parece ser um lugar de muito tormento, sofrimento, angústia. Muito tormento mesmo, aquela sensação que o próprio Saul tinha quando era perturbado por aquele demônio. E Davi tocava a harpa e dava um alívio a ele. Então, deve ser um mínimo assim, baseado no que nós sabemos e estudamos sobre o lago de fogo. O que eu não entendo de lago é se o lago é um castigo permanente ou se tem como a pessoa se arrepender um dia e sair do lago. Eu não compreendo essa parte ainda. E muitos estudiosos que eu acompanho também não entendem direito, porque não está bem claro na Bíblia e é algo que Deus não revelou ainda. Se lago de fogo é eterno ou não, Deus ainda não revelou. Se você não conhece o Deus vivo e verdadeiro, não sabe o que está perdendo. Esse Deus não perde batalhas. É o Senhor dos exércitos, das guerras celestiais. É um Deus que humilha e exalta. É maravilhosamente sábio, justo e poderoso. Ao mesmo tempo amigo, fiel, íntimo, leal, digno. Só tem qualidades. Ele é o oposto de Baal, que só tem defeitos. Escolha o Deus a quem você quer servir e seja feliz e vitorioso na vida. Amém? Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde. Continue a orar pelo avivamento, tá? Se você esqueceu de orar pelo avivamento do Brasil, volte a orar. Incentive o povo a orar pelo avivamento, porque está chegando esse grandioso avivamento. Vai começar na cidade de Irecê, conforme já falei várias vezes, na Bahia, tá? E depois vai espalhar. Deus falou isso e confirmou várias vezes. E as promessas de Deus para o avivamento do Brasil, Deus não revelou só aos brasileiros, não. Muitas pessoas do mundo todo. Deus já deu várias confirmações. Deus ama o Brasil. Deus tem uma aliança com o Brasil. E Deus decidiu que fará a limpeza do planeta a partir do Brasil. Você é brasileiro, você é cristão, você ama a Deus. Ore. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ore por esse avivamento. Porque é o que está no coração de Deus e é o que ele fará e é o que está escrito na Bíblia.
tá bom? Que Deus te abençoe muito, muito, muito e até a próxima.